Provai e vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido e, por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$ 8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede.
Não acredito. Esqueci de trazer minha oferta de novo. Não se preocupa, cara. Você pode ofertar da mesma forma, mas pelo aplicativo Seven-me. Não conheço. Presta atenção. Eu faço minha adoração por aqui já tem um tempão. Assim não preciso ficar andando com dinheiro na carteira. É muito mais seguro dizimar e ofertar pelo aplicativo. Que da hora, me ensina. Também quero usar. Claro, pega seu celular aí. Agora entra na loja de aplicativos e digita Sete-me. Baixa e instala. Beleza, e agora? Abre o Seven-me e faz seu cadastro. Usa o e-mail cadastrado aqui na secretaria da igreja, hein? Ainda bem que lembro qual foi. Senão teria que perguntar para a secretária ou ligar lá no suporte técnico da associação. Pronto, e agora? Você vai receber o e-mail para ativar seu cadastro. Vê aí na sua caixa de entrada. Opa, chegou! Agora é só concluir o cadastro, voltar no aplicativo, digitar usuário e senha e você já pode ofertar por aqui. E se eu não lembrar da senha? Aí você clica em Esqueci minha senha e vai receber um e-mail para redefinir senha. Bom saber, porque sempre esqueço a senha. Já concluiu o cadastro? Já, irmão. Eu vou ofertar agora mesmo. O legal desse aplicativo é que você pode ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos e extratos. Tudo na palma da mão. É como dizem, o formato é novo, mas a essência é a mesma, de ser fiel a Deus a qualquer preço. Isso é ótimo. Valeu pela dica, Rubens. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus. Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? A Bíblia conta a história de uma menina. Esta menina foi tirada da sua casa e da sua família. Foi levada para a Síria. E lá, ela servia na casa de um comandante muito poderoso. O seu nome era Naamã. A menina ajudava a esposa de Naamã nos serviços da casa. Lá, ela tirava o pó dos móveis, varria o chão, ajudava a servir o café da manhã, almoço, jantar. E ela fazia tudo com muito capricho e atenção. Acredito até que aquela menina cantava enquanto fazia suas tarefas domésticas. Certa vez, a esposa de Naamã estava muito triste, angustiada. Ela estava até chorando e a menina percebeu isso e foi perguntar a ela o que estava acontecendo. Ela então contou que Naamã estava muito doente. A doença dele era muito perigosa. Era a lepra. O seu corpo todo estava manchado. Naamã estava muito mal e também preocupado. Mas a menina sabia que em Israel havia um profeta, um homem de Deus que poderia curar Naamã. Naamã não pensou duas vezes, se aprontou, chamou os seus empregados e foi até Israel. Ele desejava ser curado. Quando chegou em Israel, Naamã foi conversar com o profeta Eliseu.
pediu que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Mas o Rio Jordão era um rio muito sujo, fedorento. Naamã pensou: por que o profeta não me manda mergulhar em um rio melhor? Os empregados de Naamã tentaram convencê-lo de que ele deveria mergulhar naquele rio. Naamã então foi. E a Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no rio. Vamos lá, crianças? Vamos contar juntos para que Naamã mergulhe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo impressionante aconteceu. Em todas as vezes que Naamã havia mergulhado, ele ainda estava doente. Mas na 7ª vez, Naamã ficou com a pele limpinha, parecendo de um bebê. Que maravilha, crianças! Naamã foi curado por Deus. E sabem, crianças, aquela menina, a menina cativa, fez a diferença na vida de Naamã. E Jesus também nos convida a fazermos a diferença na vida dos outros. Na Bíblia, em Mateus 24:14 diz: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas. Queremos falar a respeito de Jesus para todos. Amém. As horas deste mundo estão
Tudo bem? Obrigado por ter acessado o nosso link de culto aqui do Distrito do Castelo, em Campinas. Ainda estamos em quarentena. É provável que nos próximos dias as regras da quarentena sejam afrouxadas e nós retomemos aos poucos a nossa comunhão regular de cultos. Mas eu peço que você aguarde as informações nas nossas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. A tendência é que no começo ainda tenhamos transmissão virtual por conta dos grupos de risco. Mas à medida que a gente for se aproximando desse momento tão esperado por todos nós, a gente vai dando mais detalhes. Enquanto isso, ore para que Deus possa fazer um milagre e resolver esta crise tão terrível que estamos passando. Mas vamos estudar a Bíblia mais uma vez nesse dia. Eu não sei que dia que você está assistindo esse culto, mas eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você também. Aí no seu lar, aonde quer que você esteja me assistindo. E antes da gente abrir a palavra de Deus, eu quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nesse momento, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. E eu peço uma bênção sobre essa pessoa ou esta família que está reunida do outro lado, na tela, que está me assistindo nesse momento. Dê sabedoria e entendimento para o nosso estudo que faremos nesse momento. E nos dá, Senhor Deus, uma resposta pertinente às questões do nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso texto de hoje é Mateus capítulo 24, verso 4. Mateus capítulo 24, verso 4. E eu começo a ler a partir do verso 4, que diz o seguinte: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Todos os dias eu recebo notícias, e talvez você também, e informações sobre os acontecimentos dos últimos tempos, e em muitos casos eu encontro algumas correlações, pregadores tentando relacionar a pandemia e todas as situações que estão acontecendo ao redor, como por exemplo a crise econômica, com os eventos finais e os acontecimentos da volta de Jesus. Tem muita gente pensando que é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Inúmeros pregadores tentam linkar tais eventos a cumprimentos proféticos, de tal maneira que possam apresentar uma mensagem de que a volta de Jesus é iminente. De fato, tais situações têm feito a gente refletir sobre isso. Mas a minha preocupação hoje tem sido o tom que muitos desses pregadores escatológicos, ou seja, pregadores que falam do fim do mundo ou da volta de Jesus, têm pontuado nas suas mensagens. Alguns têm baseado seus argumentos em postagens de redes sociais, notícias onde não existe averiguação de fatos, ou mesmo em mentiras que alguém contou para alguém, quem contou para alguém, e assim por diante. O que popularmente a gente chama de fake news, ou seja, aquelas notícias que a gente não comprovou antes de transmiti-las e acabou transmitindo uma notícia falsa. O resultado disso tem sido pregações sensacionalistas que criam insegurança, confusão e medo na mente de muitos cristãos, até mesmo bem embasados na palavra de Deus. Nos tempos que a gente vive, as pregações sensacionalistas, essas pregações com mensagens que trazem informações secretas, que ninguém pode provar ao certo,
que não existe evidência clara de que são verdadeiras e que mostram dados assustadores dentro da escatologia bíblica, de fato, essas são pregações que fazem muito sucesso. Essas pregações, ao mesmo tempo que elas fazem sucesso, elas também assustam. Tem gente que acha que o medo é uma boa ferramenta para levar uma pessoa a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ou mesmo o medo é uma boa ferramenta para reavivar o coração. Na verdade, o medo leva a gente a fazer coisas inimagináveis. Parece, na voz de tais pregadores, que a pandemia é a peça que faltava no quebra-cabeça profético e que agora chegou o fim. Agora finalmente chegou o fim. Temas como ecumenismo, decretos de cunho civis com intervenção religiosa, perseguição aos crentes têm sido comum em tais pregações. Mas será que o tom dessas pregações, nesse sentido que eu estou falando, e não estou falando de todos os pregadores, mas estou falando daqueles que usam a ferramenta do medo para causar um impacto no coração das pessoas, será que esse tom destas pregações estaria correto? Primeiro, eu quero lhe dizer que a pandemia que a gente está passando não é um acontecimento inédito. Talvez essa notícia vá surpreender você. Mas essa pandemia que a gente está passando, ela é um evento que já aconteceu outras vezes com outros tipos de doença. Por exemplo, no século XIV, a Europa e a Ásia, ou seja, o mundo conhecido daquela época, enfrentou a peste bubônica, que acredita se ter matado entre 75 e 200 milhões de pessoas. Em 1918, o mundo enfrentou a gripe espanhola, que contaminou mais de 500 milhões de pessoas e matou cerca de 50 milhões. Em ambos esses casos, a comoção da população, a necessidade de isolamento e quarentena foram situações extremamente semelhantes às de hoje. A única diferença é que dessa vez, devido à globalização dos tempos que a gente vive, a peste chegou mais rápido em todos os lugares do mundo. Bom, a boa notícia é que a peste atual ela não é tão mortal quanto as demais que eu citei aqui. No entanto, ela se propaga com muito mais facilidade do que as outras que foram aqui mencionadas. Com isso em mente, eu quero afirmar para você que a pandemia em si não é um sinal definitivo e final da volta de Jesus. Conforme o texto que a gente leu, a Bíblia diz que essas coisas iriam acontecer. Mas a Bíblia, ela diz no final desta citação, ela diz, tais acontecimentos são o princípio das coisas. E um pouco mais para baixo o texto diz, ainda não é o fim. Hoje eu vim alertar você para aqueles que deturpam o ensino bíblico escatológico, pregando sensacionalismo barato. Geralmente, eles usam alguns princípios na pregação que são muito sutis e, portanto, não são tão fáceis de serem percebidos. Então, os princípios que eles usam para deturpar esse tipo de pregação são, primeiro, eles pregam o medo. Sua busca por Deus é baseada no medo. Após ouvir tais pregadores, não existe no coração do pecador uma contrição verdadeira pela vida de pecado. Existe apenas o temor pelas coisas que estão por vir. Segundo, tais pregadores pregam quase verdade. Eles falam de fatos que fazem sentido, às vezes até têm lógica, mas que não podem ser devidamente provados, nem pelos fatos e nem pela Bíblia. Fatos, aliás, que apresentam meias verdades para se encaixarem no cenário profético desejado. Terceiro princípio que esses pregadores usam. Tais pregadores trazem ênfase diferente da Bíblia
eles super enfatizam coisas que na Bíblia são secundárias. E por isso, produzem o sentimento de temor e aflição que muitos corações acabam recebendo ao escutarem tais tipos de pregação. Falamos de sinais bíblicos e ultimamente temos enfatizado os sinais no mundo político, os sinais no mundo econômico, sinais no mundo natural, sinais no mundo social. Para muitos, o cumprimento desses sinais é o fim, mas a Bíblia é clara. A natureza do sinal que termina o último sinal antes da volta de Jesus não é nem de natureza política, nem natural, nem social. Mateus capítulo 24, verso 14, responde: o último sinal tem uma natureza espiritual. Mateus 24, verso 14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os últimos sinais, e esses sim, que mostram que o fim chegou, são os de natureza espiritual. Ou seja, eles não acontecem na natureza, eles não acontecem no mundo social, no mundo político, eles acontecem dentro da igreja. O evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O último sinal e o verdadeiro sinal que marca a volta de Jesus é um sinal de natureza espiritual. A gente super enfatiza tantos demais que esquece que este é o mais importante. Eu vou tentar simplificar para você entender o que falta acontecer para Jesus voltar. Basicamente, a gente pode resumir os sinais espirituais em 3 passos, 3 aspectos. Primeiro, o Espírito Santo descer. Segundo, a mudança na vida acontecer. E terceiro, o nosso testemunho aparecer. Vou repetir. Primeiro, o Espírito Santo descer. Segundo, a mudança na nossa vida acontecer. E terceiro, o nosso testemunho aparecer. Ou seja, se a gente continua brigando por posição na igreja, o Espírito não desceu. Se a gente está pensando só nos nossos interesses, a mudança não aconteceu. Se a gente não está preocupado com a pregação do Evangelho e com a vida das pessoas ao nosso redor, o testemunho não apareceu. Como Jesus pode voltar se o último sinal e o mais importante de todos, o sinal no mundo espiritual, não acontecer? Ah, querido amigo, os sinais espirituais, eles dependem da gente permitir que Deus mude, molde e mexa na nossa vida. Porque nós somos os sinais espirituais. Se a pandemia não está fazendo a gente mais espiritual, Jesus não vai voltar tão cedo. Talvez essa não seja a última pandemia que a gente enfrente, porque não adianta nada se a pandemia não fizer a gente mais espiritual. Eu não fico preocupado de ver o mundo no caos. Eu fico preocupado do caos do mundo não me fazer orar mais. Eu não fico preocupado em ver cenas de ecumenismo religioso, como muitos aí ficam preocupados e ficam procurando informações sobre isso. Eu fico preocupado porque estas cenas não estão me ajudando a estar mais unido com a minha família. Eu não fico preocupado com uma pandemia mundial. Eu fico preocupado porque a pandemia não está me impulsionando sequer a pregar para o meu vizinho. Que dirá pregar para o mundo ao meu redor? Ah, querido amigo, o que eu quero dizer para você é que nós estamos buscando tantos sinais, mas a gente esquece que o sinal espiritual que precisa acontecer em mim, na minha igreja, no meu povo, com a minha família, esse não está acontecendo. Fico preocupado
Porque a pandemia não está me impulsionando sequer a pregar para o meu vizinho, que dirá pregar ao mundo. Não fico preocupado de não ter dinheiro para todo mundo por causa da crise econômica. Eu fico preocupado de não ter amor na igreja para dar a todo mundo. Isso quer dizer que falta muito para Jesus voltar? Não. O tempo se aproxima. Mas o tom da nossa pregação precisa ser na mensagem de esperança. O tom da nossa pregação precisa ser em quem Deus é e o que Ele fez e faz por nós. E isso é o que verdadeiramente converte o coração do ser humano. A mensagem apocalíptica que as pragas do Egito pregaram para Faraó fizeram ele convencer o coração de aceitar a mensagem de Deus, mas não fizeram o coração dele verdadeiramente se converter para o Deus que havia enviado a mensagem. Não é o medo, é a esperança. Não é a desgraça, é a graça. Não é o temor, mas o amor. Essa deve ser a nossa pregação. Talvez o pregador do medo e do temor, ele ganhe mais seguidores nas redes sociais para si. Mas o pregador da graça e do amor, o pregador do perdão, ele ganha seguidores para Cristo. Nós somos o último sinal. Nós somos a manifestação do sinal espiritual. Esse sim que marca o fim e a volta de Jesus. E esse sinal, ele precisa começar a acontecer em nós. Se a pandemia não fizer minha vida mudar, então essa não será a última crise mundial que eu vou passar. Quantas crises mais precisam acontecer para eu permitir que Cristo mude minha vida? Quantas crises precisam acontecer para que eu permita que o Espírito tome o meu coração e que meu testemunho finalmente apareça para as pessoas que estão ao meu redor? Quando isso acontecer, aí sim Jesus virá. Pare de procurar os últimos sinais nos jornais. Pare de procurar os últimos sinais na TV. O último sinal está na sua casa. O último sinal acontece quando você abre a porta do seu coração e permite o Espírito Santo tocar e entrar. Quando você se levantar para pregar da graça e do amor de Deus, então virá o fim. Quando a sua vida mudar pelo que o Espírito fez em você, então virá o fim. Quando o seu casamento for restaurado pela mudança que Deus faz no seu coração, então virá o fim. Quando o nosso interesse for genuinamente, como povo, a necessidade do próximo e o amor que nós precisamos demonstrar uns para com os outros, então virá o fim. Nessa mensagem, eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para ser o grande e último sinal da volta de Jesus. Se tudo o que está acontecendo não aproximar você de Jesus e não levar você a ser uma testemunha dele aqui nessa terra, então ainda falta tempo para Jesus voltar. Mas se hoje você e eu colocarmos nossas mãos, nosso coração à disposição dele, então nós estamos sim chegando nos últimos momentos da história dessa terra. Eu quero contribuir, eu quero fazer parte, eu quero que o último sinal, a descida do Espírito Santo, o testemunho a todas as nações, a transformação de vida, o reavivamento comece a acontecer dentro do meu lar e dentro da minha família. Você não gostaria hoje também de consagrar o seu lar, seu coração, sua família para esta mensagem, para este que é o último sinal para a volta de Jesus? Eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração hoje. Vamos orar? Senhor, todos
os sinais estão acontecendo e mostrando que o Senhor está perto de voltar. Mas o mais importante deles é aquele que precisa acontecer dentro do nosso lar, da nossa igreja e do nosso coração. A gente precisa permitir que o Espírito Santo entre e nos ajude e nos impulsione a pregar o Teu Evangelho. Então, por favor, Pai, nós queremos viver o último sinal que falta para que o Senhor possa voltar logo. Nós não queremos mais enfrentar as crises desse mundo, queremos estar preparados para encontrar contigo. Então, por favor, entra no nosso coração, transforma o nosso lar, transforma a nossa família e derrama a Tua bênção para que nós sejamos Tuas testemunhas e que o nosso testemunho apareça para o mundo. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco. Continue cuidando de nós e entre agora na nossa vida, no nosso coração, transforme a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Todo dia em meu viver tenho o que preciso pra comer e me vestir. E ao deitar e levantar, oro ao meu Deus pedindo sempre um pouco mais. Não consigo enxergar que existe sofrimento em pessoas que nas ruas sempre estão. Quando paro pra olhar, vejo em seus olhos um chamado para mim. Eu sou uma luz que o mundo precisa ver refletindo o amor de Deus no meu agir. Tenho um chamado, uma missão, só preciso começar. Que vem do céu pra espalhar Bem melhor esse doar do que receber as glórias que o mundo pode me oferecer. Só com fé e oração posso transformar os meus pensamentos em ação.